site simasti.com.br. Nós estamos com 8h04. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 10 de agosto. Temperatura aqui no estúdio, pelo menos 16 graus. Estamos chegando para levar até você informações, a área de tecnologia. Programa esse que já fechou 16 anos. Seguidinho estaremos fechando aí os 17 anos. Já conosco no estúdio, presença do Pedro, da nossa Comac Copiadoras. Bom dia, seu Pedro. Bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Pérez. Bom dia aos colegas de programa. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Estamos aqui em mais uma quinta-feira. Já há tanto tempo a gente presente na vida da comunidade uruguaianense, né? Para trazer novidades e informações sobre tecnologia para todos os nossos ouvintes. E o Simas da nossa Simas Consultoria. Simas, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Pérez, bom dia a todos os nossos ouvintes, bom dia quem nos acompanha na Facebook, outros canais, outras mídias aí, rádios online, na própria rádio, né? Um bom dia a todos e vamos a mais um dia de tecnologia, né? Com essa mudança de tempo, hoje, cada dia tá o efeito cebola, né? A gente começa o dia friozinho, depois chega o fim do dia, tá um calorão aqui nessa cidade, né? Que coisa incrível. É impressionante. Bom dia, Átila, conversei com o Átila, está na atividade, não sei se vai dar tempo dele chegar aqui, o Paulinho, o imprevisto, e o Bruno estava a caminho, né? Vamos então em frente com o nosso tecnologia. Depois eu vou trazer aqui uma panorâmica do tempo. Logicamente, eu não vou substituir o Paulinho jamais, né? Mas daqui a pouco a gente vê uma previsão e vamos abrindo o programa. De repente, o Pedro dá o primeiro pontapé ou até acima, que temos bastante informações hoje, né, pessoal? Vamos lá. Pois é. Tem alguma coisa por aí, Simas? Pode puxar, Pedro. Puxa, Pedro. Você tem aqui, mas vamos puxar aí, vamos conversando. Eu estou aqui abrindo ainda a minha matéria, tá? Mas eu estava vendo alguma coisa sobre o próximo lançamento da Apple, né? Pois é. Que a Apple já está anunciando, quer dizer, anunciando não é exatamente a palavra, ela está prometendo para setembro o lançamento do iPhone 15. Tá? E aí eu achei aqui uma matéria que diz o seguinte: iPhone 15 Pro e Pro Max terá 2 terabytes para arquivamento, né? Tá? Por enquanto são só boatos, mas dizem que todo boato tem algum fundo de verdade. Não é o que dizem, seu Pérez? Pois é. A Apple deve anunciar... fogo, eu diria. A Apple deve anunciar sua nova geração de celulares em setembro. E quando ela prepara seus lançamentos, muitos palpites aparecem. E, embora poucas mudanças sejam esperadas para o iPhone 15 e para o 15 Plus, várias novidades podem estar reservadas para os modelos superiores, que são o iPhone 15 Pro e o 15 Pro Max, né? Pelo que dizem, as configurações de armazenamento deles vão mudar. Tá? De acordo com os vazadores de boatos de plantão, os celulares mais avançados da linha da maçã, que são, na verdade, o 15 Pro e o 15 Pro Max, têm uma nova versão com incrível capacidade de 2 terabytes de armazenamento. Isso é o dobro da configuração máxima atual. Tá? Os boateiros de plantão ainda sugerem que os celulares mais avançados da Big Tech da maçã finalmente irão aposentar a versão de 128 GB, assim como fez o Galaxy S22 Ultra da Samsung, né?
e passará a ser oferecido em versões a partir de 256 GB. Com isso, o que se espera é que o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max sejam vendidos em versões de 256, 512, 1 TB e 2 TB. As informações parecem reforçar a ideia de que os novos celulares da marca sofrerão um novo aumento de preço. A última vez que a fabricante aumentou a capacidade máxima de armazenamento foi em 2021, com o lançamento do iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max. Os celulares haviam adquirido a inédita versão com 1 TB, capaz de armazenar vídeos gravados em formato ProRes, que são significativamente mais pesados que os vídeos comprimidos. Isso pode sugerir que o iPhone 15 Pro e 15 Pro Max terão novas capacidades de gravação de vídeo que seriam beneficiadas pela versão com o armazenamento de 2 TB, como suporte para 4K, 30 FPS em ProRes, pois atualmente esse formato é limitado ao Full HD. Tá? A Apple deve marcar um evento de lançamento do iPhone 15 para próximo aí de 13 de setembro. Segundo rumores dos boateiros, outras especificações do iPhone 15 Pro devem incluir uma bateria maior e o novo chip A17 Bionic, primeiro da indústria com litografia de 3 nanômetros. Esses são os boatos do momento. Tá? Provavelmente até lá, 13, 15 de setembro, vão ter muitos outros boatos sobre o assunto. Tá? Pedro, uma das coisas que chama a atenção, né? Eu acho que talvez seja o novo nicho de mercado, falando no geral, né? O que a gente está vendo no mercado, principalmente a linha do iPhone, do Apple, como você falou, parece que a tendência da Apple é lançar a linha de seminovos, que nem veículos, né? A gente está abrindo empresas aí, vendendo esses telefones da Apple, os mais sofisticados, na linha de seminovos, né? É um novo mercado que está surgindo. Eu tenho observado isso há bastante tempo e ia comentar, já que você falou nesse assunto, chama atenção isso, né, Pedro? Olha, o seminovo é uma realidade do mercado. Pois é uma realidade do mercado. Agora, na verdade, não sei, eu sinceramente não sei se a Apple está trabalhando em cima disso, mas que várias empresas estão recebendo celulares com forma de pagamento e recolocando eles no mercado, isso está acontecendo. Pois é. Na verdade, eu não estou dizendo que é a Apple, mas as pessoas estão se valendo. Sim. Essa troca tão rápida, tão imediata. O mercado de usados, né? Até não vou dizer seminovos, eu digo o mercado de usados direto. O mercado de usados é uma coisa que cresceu muito, né? Tem empresas, tem sites da internet, inclusive, especializado nisso. E as próprias, como diz o Pedro, muitas, talvez dessas grandes, talvez não vendendo diretamente usado, mas quem sabe passa por uma subsidiária. Mas principalmente as campanhas de recebo o teu usado por um preço aceitável, obviamente, dependendo do estado do aparelho, né? E para desconto num celular novo. Por exemplo, a Samsung tem essa política, por exemplo, ela recebe, se tu quiser comprar um S23, por exemplo, ela recebe teu S22, teu S21, teu S10, ela recebe cada um com um determinado valor que permite dar um desconto na compra do novo. Até porque, digamos que para o mercado brasileiro são valores bem consideráveis, né? Esses produtos, né? E uma coisa, o Pedro falando da Apple ali, né? É inevitável que a principal mudança é o preço. Porque aumentar a capacidade não muda muito no resto da tecnologia, né? A principal mudança sempre da Apple é o preço. E aí tem uma questão até que as grandes marcas, e aí você comenta muito isso, que não digo grandes marcas, eu digo assim, que são marcas já conhecidas por ter um nicho do público menor, um público com poder aquisitivo maior, né? Mostrando marcas, tipo, sei lá, Gucci, coisa tudo, que elas cada vez menos elas têm interesse a ter a venda de produto massivo
o que aumenta o preço do seu produto, mas ter um produto mais exclusivo, né? A ideia da Apple sempre foi essa. Nossa ideia da Apple não é vender só vender o Apple. O Apple é um diferencial tu ter um Apple, né? Então essa também foi sempre o mercado. Tanto é que o status do teu Apple, né? Tem gente que compra o Apple para ter a maçãzinha, a famosa maçãzinha ali, só para mostrar que eu tenho o status de poder ter um Apple, né? Então, e a gente viu durante esse período que evoluiu muito. O Apple tinha muito recurso que foi chegar anos depois, que já existia no Android, que já existia na coisa, que foi chegar anos depois na Apple, né? Mas a questão do status, não. A questão do status da Apple sempre foi um diferencial. Ele sempre foi um telefone mais caro. Então, isso... Uma outra coisa que o pessoal, os boateiros de plantão estão falando aí, é que vocês lembram daquelas ações que tiveram, principalmente no mercado europeu, obrigando a Apple a colocar o conector USB-C, a porta USB-C nos celulares da Apple. Lembra disso, Simas? Tá? Sim, para ser padronizado o padrão de carregamento, né? E o 15 parece que já vem direto com a porta USB-C nele, né? Porque nos outros foi adaptado para conseguir trabalhar. Tá? Sim, porque a Apple sempre teve tudo proprietário, né? Só podia ter recursos vinculados à Apple. Que é uma forma de eles também monetizarem, não digo, mas de ganharem com isso, né? Então, isso é uma ponto bem interessante. Falando sobre... Fala, Cima, segue aí. Uma notícia curtinha, mas eu achei bem interessante, né? Que é referente ao Zoom, né? O Zoom foi o símbolo, praticamente, não tem como não referenciar o Zoom com a mudança de paradigma ali na pandemia, né? O Zoom foi, vamos dizer assim, o símbolo do trabalho home office, né? Tudo você passava pelo Zoom. Hoje a gente tem diversos aplicativos, mas o Zoom, vamos dizer assim, foi o que abriu as portas, né? Hoje até na live que nós estamos fazendo, eu ia StreamYard, né? Então, tem vários, tem o Google Meet, tem vários, mas o Zoom foi o símbolo, né? E interessante que o Zoom começou a chamar os seus funcionários para trabalhar de volta na empresa, que o ideal, segundo o CEO da Zoom, é que tenha uma abordagem híbrida estruturada, né? Porque só trabalho home office fica mais complicado. Então, eles estão chamando, um símbolo do home office agora não quer que os seus funcionários trabalhem home office, quer que seja algo mais híbrido, porque precisa daquele contato e daquela mudança, né? Então, são coisas que, obviamente, a gente nunca mais vai voltar o anterior ao 2020, né? Mas é isso aí, a gente nunca mais volta ao anterior a 2020 ali, mas a mudança do home office, da praticidade, tudo vai ficar. Só que só o home office nem sempre é o ideal, né? Para alguns casos, principalmente na tecnologia, a gente tem suporte, tem muitas coisas que funcionam bem, mas nem tudo a gente consegue dar aquele segmento, a interação que realmente precisa, né? Então, é uma adaptação do mercado que volta as engrenagens e vai se ajustando conforme a necessidade, assim como vem sendo com a inteligência artificial, né? Para te ter uma ideia, Simas, tem um filho que trabalha na Petrobras e lá eles, durante a pandemia, era todo mundo trabalhando em home office, tá? Atualmente, eles trabalham 3 dias em home office, 2 dias presencial, tá? E como a Petrobras... um híbrido, né? Um pouco home office, um pouco para não um híbrido. É o híbrido. Como a Petrobras ela extinguiu, né? Ela tinha muitos prédios locados lá, principalmente no Rio de Janeiro, que é a maior parte da Petrobras é no Rio de Janeiro, né? Eles entregaram alguns prédios. Então, hoje, o funcionário que vai trabalhar em home office, em presencial naquele dia, ele tem que reservar um box. Tá? Eles trabalham com os boxes lá, né? Então, ele tem que reservar o seu local de trabalho, né? Ele coloca ali, entra no sistema da Petrobras e coloca que naquele dia ele vai estar presencial. Tá? Aí ele tem o local dele ali reservado.
E são coisas assim, o mundo está mudando, né? Isso aí mudou. Isso de reduzir o custo para as empresas, né, Pedro? Porque se tu pensar, tu não tem que locar um prédio inteiro para acomodar 100 pessoas, vamos dizer assim, e hoje tu aluga um prédio que acomoda 20 e tu faz um rodízio dessas 20 ou 25 pessoas ali a cada dia um rodízio, e como tu diz, cada um já subestabelece ali a sua mesa, a mesa vira comunitária, né? Porque não é aquela mesa é só tua, mas tu vai dividir com outros colegas e tu vai fazendo aquele rodízio, né? Que é uma ideia também do que vem surgiu nesses últimos anos também, é as salas de coworking, né? Que é do poder dividir, tu loca somente o espaço de sala. Até tu vê bastante também esses espaços, tu vê em aeroportos e coisa, tudo que o pessoal chega, pode trabalhar. Tem alguns aeroportos que tem até um plus, no aeroporto vem aluno plus a mais, temos que ter até banheiro para banho e coisa tudo para te fazer aquela transação, né, para quem está em circulação ali. Mas é bem interessante esse processo, né, porque exatamente a mudança do mundo, né, essa necessidade de movimentação também, né. Sobre essa mudança do mundo, e ainda falando sobre celular, eu andei vendo algumas informações sobre o uso do celular em sala de aula. Tá? É uma coisa que também mudou e também tem influência do pós-pandemia. Né? Que na pandemia o pessoal ficou muito grudado com o seu celular. Né? E agora algumas escolas estão trabalhando o desgrudar um pouco do celular. Né? Então eu vi até agora, há pouco, no Bom Dia Rio Grande, teve uma matéria sobre isso. Em algumas escolas, eles colocam umas caixinhas. Teve uma escola que colocou um nicho lá para os alunos colocarem os seus celulares quando entram na sala de aula, tá? Para que todo mundo tenha mais foco no que o professor está falando. Quando o trabalho exige pesquisa ou coisa assim, aí o uso do celular é permitido. Então, é uma discussão tão grande que está no mundo inteiro sobre permitir ou não permitir o uso do celular em sala de aula. Tá? Eu acho que, em alguns momentos, ele tira realmente o foco. Né? Tu imagina uma turma com 20 alunos, né? Certamente o professor não vai ter a atenção dos 20 alunos, de todos os 20 E alunos não ao tem como mesmo acompanhar tempo. o que o aluno está assistindo. Ele está lendo a matéria, que está lendo o livro ali, né? Ele pode estar assistindo qualquer coisa, né? Então, Então, é é aquilo muito que a gente diz, complicado. tem que ter um direcionamento, tem que ter alguma norma, alguma coisa para o pessoal usar isso na escola. Então, as escolas estão buscando, como não existe uma determinação oficial, as escolas, cada uma está buscando a sua opção, né? E é interessante, porque, obviamente, tu tem um poder de consulta e pesquisa com o smartphone na tua mão, né? Mas tu também tem acesso aos jogos, aos brinquedos, ao bate-papo, que vai te desviar do ensino. Então, tem que buscar um equilíbrio nisso aí, né? E Isso que O Simas mesmo tem filhos em idade escolar, né? Qual é a tua opinião sobre isso, Simas? eu já ia comentar. Eu cheguei a ter um período em casa aqui que eu tentei implementar, mas fui voto vencido. Tentei implementar que, pelo menos em casa, ter alguns horários que não se utilizasse telefone. Por exemplo, depois das 9 horas da noite, já cortar para que ninguém, até para acalmarem para dormir, porque é gurizada, né? Depois das 9 horas da noite, não poder ter uma caixinha, literalmente ter uma caixinha de todo mundo, onde inclusive os pais colocassem ali, eu e a minha esposa colocava o celular lá para ninguém ter que acessar o celular. Depois da hora, tu não vai receber ligação de ninguém, não vai receber ligação de cliente, então se alguém ligar, vai ser algo realmente necessário, até para tu dar uma desopilada da coisa, né? Nos horários de almoço também não. Então tinha algumas ideias sim, mas é complicado essa gerenciamento da gurizada, assim. Os meus filhos têm um limite de horário. A Mariana já não mais, porque já está com 15 anos ali praticamente, então eu já dei um pouco mais de liberdade para ela, até pela confiança que eu tenho com ela também.
Mas o Caetano ainda tem a limitação horária, é no máximo 2 horas por dia, né, que ele tenha de uso de computador e celular, que ele acaba bloqueando alguns aplicativos, né? O celular, ele já arranjou a malandragem dele, ele conseguiu quebrar ali por lá, então ele às vezes está usando um pouco mais. Mas a gente tenta limitar que ele não fique só nisso, que ele possa brincar com os brinquedos dele, coisa tudo, mas é um processo que é difícil, né? Porque a maioria das crianças está nesse envolvimento e a tela virou quase como parte do corpo, então é muito complicado essa questão. E na pandemia virou o companheiro, o parceiro da gurizada, era o celular, né? E isso traz ansiedade, traz uma série de coisas que devem ser avaliadas, né? Então, é um processo bem complexo. A gente, como pai, a gente tenta ir acompanhando e regulando, de certa forma, esse processo, assim, mas também temos que admitir, né, que muitas vezes a falha é nossa, que também é muito cômodo de chegar e dizer assim, tá, fica aí no celular, que aí tu não tá me incomodando agora, né? Então, que eu tô vendo alguma coisa, porque eu tô trabalhando em algo, ou porque eu preciso fazer tal coisa, e aí tu deixa ele lá, que ele não tá incomodando, tu sabe que ele tá ali quieto, né? Só que, né, muitas vezes tu não sabe o que ele tá vendo, tu não sabe o que tá... em alguns casos, né? Não no meu, porque eu faço esse acompanhamento. O Caetano mesmo está agora com um período sem poder assistir YouTube, né? Cortado o YouTube dele. Porque andou um vídeo que puxou algumas outras coisas que não tinha direito. Está muito agitado para isso, então eu digo, sem YouTube para ti. Então, ele ficou um tempo e ele não está reclamando, porque ele mais gosta de jogar e tudo mais, até às vezes a gente joga junto também, e é importante essa interação de fazer junto, né? Porque então tá bom, se vão assistir alguma coisa, vão assistir junto, se vão jogar junto, para te ver, porque muita coisa tem nos sites e muitas vezes o pessoal não faz nem ideia, né? Houve há um tempo atrás agora a polêmica do Discord, porque tinha gente fazendo coisa errada dentro do Discord, tentando aliciar a criança, tentando fazer... E isso tem em todos os meios de comunicação, vamos dizer assim. Só que depende do teu acompanhamento, né? Se tu não sabe, nem aí os pais falando mal do Discord, falando não sei o quê. Mas o Discord nada mais é que um WhatsApp, só que da gurizada, com a diferença que tem alguns fóruns. É mais parecido um Telegram, também tem os fóruns e coisa tudo. Só que ninguém acompanha isso da gurizada. Tu não vai lá e senta junto. Do que é esse grupo? Do que estão falando aí? Né? O teu grupo, às vezes, eu digo, às vezes até no grupo da própria turminha deles, né? Eu digo isso mais pela Mariana também, a gente acompanha, né? Que é uma mais jovens, vamos dizer assim, o que estão falando aí? Como é que está a turma de vocês? O que estão pensando? Porque às vezes num determinado grupo não se fala nisso, mas aí tu vai no grupo da escola, eles estão falando, né? As trends do TikTok, que aí virou febre para tudo, começou com dancinha, mas teve os problemas do Baleia Azul, teve os problemas daqui um pouco estão usando para coisa errada, e como ninguém acompanha, é muito fácil deixar ali no celular eles brincando, entre aspas, né, que nem sempre é brinquedo, tu nem sabe o que está acontecendo e depois é muito fácil tu culpar o celular, né? Quando tu nem acompanha aquilo, quando tu não faz ideia o que o celular faz. Então isso sempre depende do acompanhamento, né, de um adulto, dos pais, principalmente, né? Então, que façam esse processo junto com os filhos, né? Como qualquer educação, mesmo se não tivesse o celular, eu acho que tu tem que estar junto com os filhos. É uma reclamação que eu acho que as nossas gerações talvez tivesse, que a gente não tinha tanta conversa com os pais, talvez não tivesse aquelas instruções e coisa tudo, mas é uma coisa que a convivência ajudava a tu perceber algumas coisas. Que nem eu digo, meu pai, se me desse uma olhada, eu já sabia se eu estava fazendo algo certo ou errado, não precisava nem me dizer nada, né? Hoje, os pais, nem comunicando, nem falando, os filhos conseguem entender, né? Tem essas dificuldades, né? Tudo faz parte, né, da adaptação com as novas tecnologias, né?
E aí, nesse processo, até, Pedro, eu vou puxar uma outra coisa que eu achei interessante, e que essa semana eu participei eu mexi com perguntar para o Watson, o Watson tinha participado também, e tinha uma live do Nick BR, né, que é mais vinculado ao registro BR, bem interessante sobre infraestruturas de redes, né, e principalmente a questão de segurança, abordando diversos temas ali. E depois até tinha uma parte mais focada para os ESPs, né? Então achei bem interessante. E aí um dos palestrantes tocou-lhe um tema que a gurizada de hoje em dia ela tem algumas dificuldades, né? Que eles não estão preparados ainda para o mercado de trabalho, né? E aí eu começou a me pipocar outras matérias. Na Europa, o pessoal reclamando, empresários dizem que jovens não estão preparados, têm poucas habilidades. Então, a gente tem muita informação hoje, né? E a gurizada acha que, muitas vezes, que fazendo um cursinho, que fez uma formação, e aí o cara até diz as formações são muito importantes, as certificações são muito importantes, mas isso não te qualifica para o trabalho como um todo, isso te dá uma vantagem sobre os outros. Porque muitas vezes as pessoas simplesmente só estudaram aqueles temas, passaram coisas, mas nunca trabalharam naquela área, então realmente não viveram. Então, no mundo da teoria, é tudo muito maravilhoso, mas na prática, às vezes, eles não aplicam, às vezes não tem convivência com os outros colegas, às vezes não tem como é que se diz? A desenvoltura para falar com o cliente, às vezes não tem a habilidade de registrar, achar que está sempre certo, porque mas eu fiz o curso, era assim e está sempre certo, então não avalia as possibilidades, e isso acaba prejudicando, porque muita dessa gurizada, às vezes, sai recém-formado ou recém fez um curso e acha que tem que sair ganhando um salário astronômico, porque eu fiz programação. Aí só que ele nunca programou nada. Ele fez um curso de programação, mas ele nunca desenvolveu um sistema, ele nunca viu como é que imprimir uma impressora, como é que é gerar um boleto bancário, como é que... Quer dizer, ele não tem a experiência do dia a dia da programação, né? E acha que tem que sair ganhando um salário exorbitante lá, porque, segundo dizem, programadores ganham bem, então ele tem que sair ganhando bem. E aí, quando não ganham, ficam frustrados quanto a isso. Então, isso é uma dificuldade também para o empregador e para a própria gurizada que está entrando, né? Que às vezes não tem aquela humildade de ter que aprender. É diferente da gente que vivenciou, a gente é mais antiga, que hoje também é tudo muito rápido. A gente acompanhou uma evolução da tecnologia, né? Então a gente viu muitas coisas evoluindo nesse processo, as formas de utilização, as tecnologias diferentes. Então foi um processo mais gradativo. Hoje é um processo muito rápido e às vezes o pessoal não sabe o básico. E esse foi o grande ponto que o pessoal colocou tanto na estrutura, porque o cara foi lá, fez a formação de redes, certificou e coisa tudo, mas às vezes o cara não sabe o básico, não sabe o que é o modelo OSI, não sabe o modelo TCP/IP, não sabe como é que é a comunicação entre as camadas de rede, não sabe, então, que a base, e às vezes o pessoal não sabe o básico, isso às vezes ajuda muito em soluções de problemas futuros, porque tu entender como é que funciona as camadas, o que está na camada de aplicação, o que está na camada de transporte, o que está na camada física, né? Isso muitas vezes facilita a compreensão do problema para a chegada da solução. E então, às vezes, as gurizadas têm essa dificuldade, porque ele deu uma estudada por cima, fez o suficiente para passar na prova, mas nunca vivenciou aquilo. Então, às vezes, tem as dificuldades de entender o que é o problema. A teoria é importante, mas a prática é fundamental. Exatamente. Eu já tive casos de conversar com algumas pessoas de tecnologia e coisa tudo. Teve a gurizada nova, por exemplo, que estava aprendendo. Mas eu não. Do ponto ele dizia assim: eu não sou burro, eu vi num vídeo do YouTube. E aí, mas o vídeo do YouTube estava falando o caso corretamente. O cara que tinha o vídeo do YouTube, ele tem uma formação nisso, ele sabe o que ele está falando, ou ele pegou um textinho e botou lá no YouTube para todo mundo ver e tu achou que aquilo era verdade só porque estava no YouTube, né?
Um clássico exemplo desse detalhe é o problema do HD 100%. Com o HD 100% tem sempre... não, eu tenho a solução. Aí tu pega lá, existem diversas soluções. Tem até um do Badu, que é um evangelista da Microsoft, e ele bota... Dentro da Microsoft a gente tem 27 soluções diferentes para o HD 100%, né? E pode ser que nenhuma dessas 27 soluções seja a que vai resolver teu caso, porque tem que ver qual é o teu hardware, qual é as variáveis que estão inclusas na solução do teu HD 100%. Então, quer dizer, não é uma solução única que tem. Cada caso é um caso. A tua solução pode ser que seja a 28ª. Exatamente, porque tu tem que ver cada caso é um caso, né? Então, às vezes, uma variável a mais pode diferenciar. E isso, muitas vezes, é difícil de o pessoal entender, né? Que tem esse processo de análise do problema para a chegada de solução, né? O pessoal acha que tem as soluções ali. E aí, até uma outra coisa que eu achei bem interessante desse do curso da NIS, que eles estavam colocando ali também, é que ele disse, fuja daqueles cursos que te diz que vai, Python, de 0 do iniciante ao avançado. Fuja de cursos que digam, porque tu não vai ser avançado, tu até pode ver comandos avançados, mas tu não vai ser avançado se tu não tem a compreensão da funcionalidade daquilo, isso não tem a vivência de programação, porque são coisas bem diferentes. A vivência de programação até traz problemas reais. Até na faculdade, quando a gente estava na faculdade, a gente eu era programador, fui por muitos anos programador, trabalhei junto na PUC lá de Porto Alegre também, e tinha uns colegas lá do GTIS que a gente brincava algumas vezes, assim, que dizia, não julgando, mas de brincadeira mesmo, que é muitas vezes assim, se o cara não é programador de ofício, que não vai desenvolver sistema, ele acaba se tornando professor, porque aí ele ensina os outros a como fazer. Porque é diferente quem ensina, e não é todos, porque tem uns que são programadores e bons professores, mas tem alguns professores que eles sabem só a teoria, né, básica, como é que funciona um while, como é que funciona um for, como é que funciona um search, como é que funciona um for each, né, e aí eles passam a teoria, como fazer, mas eles nunca desenvolveram aquilo num programa complexo, que tu tem que fazer N conexões, e aí várias... processo. Por quê? Porque aí muda a forma de programação. Tu tem que usar aquele conceito, mas tu tem que saber usar aquele conceito com outras ferramentas. Tu vai ter que conectar com banco de dados. Hoje em dia tu vai ter que conectar com inteligência artificial, tu vai ter que conectar com uma API, tu vai ter que fazer um REST, tu vai ter que fazer... Então, são muitas tecnologias, frameworks e como diria o amigo Neto, né? E troça coisa nada, né? Que é difícil do pessoal, às vezes, unir tudo isso. Por quê? Porque eles não conhecem o básico da engrenagem. Eu falei um monte, né? Na verdade, tem muita coisa no meio do caminho. Não é só o que está escrito. A gente tem muita pedrinha no meio do caminho, né, Simba? Claro. É um processo, né? É um processo gradativo que tu vai aprendendo, porque alguns problemas vão se resolvendo com a experiência, né? E aí é importante também da experiência, né? A gente tem casos de pessoas que conseguem soluções extraordinárias e às vezes o cara não tem uma formação, mas o cara tem uma experiência muito grande naquilo, que trabalhou anos naquilo e consegue te dar uma solução que às vezes é muito melhor que um cara recém-formado no processo que nunca viu, né? Tem uma historinha bem curtinha que eu vou contar aqui. Diz que numa indústria de produtos de higiene, né, em alguns casos estava passando na esteira algumas caixinhas que estavam indo pro finalmente lá vazias. E aí os engenheiros trabalhando, não conseguiam achar uma solução para aquilo. Aí um cara que trabalhava na beira da esteira ali, cara que não tinha o primeiro grau completo, disse, mas é simples, é só a gente botar um ventilador aqui na frente da esteira, que aí se a caixinha está vazia, ele vai assoprar para fora.
Até deixa eu A prática levou a solução. Não, o detalhe dessa história aí é uma história contada pelo Portela, até, se eu não me engano, né? Pelo Cortella. Cortella, né? Portela, desculpa, Cortella. Cortella. Ele é uma história contada por Cortella, só que ele diz, né, que na fábrica chegaram a desenvolver um engenheiro, foi para a fábrica e desenvolveu uma balança de alta precisão, né? Que pesava quando a caixinha, se eu não me engano, era pasta de dente. Quando a caixinha estava vazia, ele notava pelo peso que ela estava vazia e vinha um bracinho e empurrava a caixinha para fora da coisa tudo. Só que aquilo tinha um processo que era normal, né, foi aplicado, tá, entre aspas, estaria funcionando, e um dia deu um problema na fábrica e foram ver a máquina que deveria estar fazendo isso, estava desligada. E aí foram perguntar por que estava desligada. Aí diz que o pessoal do chão disse, né, aquela máquina demorava muito para fazer isso. Aí a gente trocou a máquina, desligou a máquina e ligou o ventilador na frente, porque aí quando a caixinha estava vazia, o vento batia, a caixinha era muito leve e voava. E fazia 3 meses que a máquina está desligada. A máquina tinha custado mais de R$1 milhão para resolver. E os caras foram lá, fizeram uma vaquinha, compraram um ventiladorzinho de 65 pila e resolveram o problema. Quer dizer, às vezes a genialidade não está na toda a produção que foi feita, né? A prática é fundamental, que nem eu disse, né? Isso é um caso verídico, né? Aí... A prática é que manda, né? A história, a caminhada que manda, né? É impressionante. É importante de ouvir, né? Todos os lados, porque às vezes a gente acha que tem a soberba de achar que tem todo o conhecimento do mundo. Não, mas eu sei. Escuta o que eu estou dizendo porque eu sei e tu não escuta o que o cara tem a dizer. E às vezes isso pode ser muito produtivo para ti, porque às vezes o que o cara tem a dizer pode levar a uma solução ou até abrir os teus olhos, porque talvez tu estivesse tendo uma percepção errada daquele problema, né? Eu costumo dizer aqui com o meu pessoal, né? Eu digo para os clientes assim, que dizem da área de informática que quando a gente chega na frente do computador tudo funciona, né? Porque estava dando problema até agora, mas tu chegou, parou e começou tudo a funcionar normalmente. Eu digo sempre para o pessoal, digo, olha, eu acredito que não estava funcionando, eu sempre vou acreditar no usuário que não estava funcionando. Só que, tecnicamente, o que eu posso te dizer? Nesse momento está funcionando. O que ocorreu, a gente pode tentar analisar no log, a gente pode tentar analisar e ver o que pode ter ocorrido. Tem algum procedimento que tu fez diferente? Porque a gente tem que tentar analisar o porquê que aquilo estava ocorrendo e quando tu chegou voltou a funcionar. Pessoal, nós estamos agora, deixa eu olhar aqui, 8h21, vão organizando mais notícias aí. 8h41. Isso, 8h41. O Paulinho mandou a previsão, enquanto vocês vão procurando outras matérias. Hoje, quinta-feira, olha, desde ontem nós estamos aguardando a tal chuva que não veio, né? Hoje, dia 10, há uma possibilidade de 25 milímetros, né? Mínima 14, máxima 24. Amanhã, sexta-feira, mínima 25, máxima 24. Não tem chuva para amanhã. Sábado, dia 12, mínima 9, máxima 18. No domingo cai a temperatura, pessoal. O Simas estava falando, né? O que nós vamos vestir? Domingo, dia 13, mínima 3, Simas, e a máxima 16. Depois, na segunda, dia 14, mínima 4 e máxima 21. Tempo bom. Na terça, dia 15, mínima 12 e máxima 28. Na quarta, dia 16, mínima 18 e máxima 28. Aí vem uma instabilidade na próxima quinta-feira, dia 17, e segue até sexta-feira. Vamos lá com mais notícias do Tecnologia? Obrigado, Paulinho. E aí, Pedro Simas? Nós temos falado bastante no ChatGPT, né? Aqui falamos em tecnologias, novas tecnologias. E uma coisa interessante que está acontecendo, e aí acendeu uns alertas, né, para o pessoal, é que uma equipe do ChatGPT, né, um projeto da equipe, não, desculpa, um projeto do criador do ChatGPT, que é o escaneamento de íris pelo mundo. Ele tem a ideia de escanear as íris, né, dos olhos,
de o máximo de pessoas possíveis. Então, aqui no Brasil, até ele chegou, estava fazendo o escaneamento, fez em algumas cidades de São Paulo ali. Ele paga, se eu não me engano, R$250 para que tu autorize o escaneamento da íris, que vai para uma base de dados para ser processado via inteligência artificial. E esse processo assim está sendo meio polêmico, né? Porque não está bem claro ainda o que vai ser feito, né? Eles dizem que esse escaneamento de íris é para que chegue um período que me lembrou muito Blade Runner, né? Quem viu dos mais antigos Blade Runner, que reconhecia para um código nos olhos, se eu não me engano, né? Então, eles dizem que é para que reconhecer com o tempo quem realmente é a pessoa e quem é a máquina. Então, que esse escaneamento de íris é para que as inteligências, no futuro, consigam identificar quem é realmente um ser vivo ali, uma pessoa, né? Em diferencial das máquinas, dos robôs. Então, é um caso meio polêmico, está sendo pago, e aí está se vendo o questionamento, Pedro, vamos lá, tu venderia a imagem, o escaneamento da Thaíris por R$250? Qual a implicação disso? Né? O que vai ser utilizado? Do que vai ser utilizado? Né? Pois é, será que vai ser utilizado para isso mesmo? Essa é o grande questionamento, né? O que daria para fazer com a íris aí? E se isso quiser ser usado para humanização dos robôs, por exemplo? Não é? Pois é. Aí é que tá, né? A gente não sabe. E o que acontece com a íris das pessoas que já faleceram? Aí tu vai ter um registro de íris ali que ficou guardado para a base de dados, né? A íris também, assim como a digital, também é algo único no ser humano, né? Então, não existe duas pessoas com a mesma íris. Então, tu tem uma identificação. Hoje, tu já faz identificação facial, tu já faz identificação por movimento. Daqui um pouco, tu vai andar em qualquer parte do mundo e pela tua íris tu já vai ser reconhecido, né? Então, essa pessoa fez tal coisa, está lá registrado pela íris, né? Então, isso daí poderia ser utilizado dessa forma? Poderia, só que a gente não sabe o que vai ser feito. Quanto tempo vai ser guardada essa base de dados? Vai ser infinitamente? Aí vem a questão, né? O que fazer? Quem que vai ter acesso? Os governos vão poder pedir acesso a essa base de dados? Né? Então, fica alguns pontos de interrogação nesse processo que está sendo feito aí pelo criador do ChatGPT, não? No momento ainda é algo complexo para a gente tentar entender, né? O Sam Altman, o nome do... Tá. Outra notícia que eu vi aqui, o Simas deve ter acompanhado também, que o WhatsApp agora vai permitir compartilhar a tela durante chamada de vídeo. Tá? Agora será possível compartilhar a tela do celular durante chamada de vídeo do WhatsApp. A novidade vinha sendo gestada no Android e no iOS durante os últimos meses e foi anunciado na terça-feira por Mark Zuckerberg. Estamos adicionando a possibilidade de compartilhar sua tela durante uma videochamada no WhatsApp, disse o executivo da Meta. A novidade amplia consideravelmente as funções de vídeo do mensageiro, ao permitir, por exemplo, a realização de apresentações para várias pessoas numa pegada mais profissional, ou mesmo auxiliar alguém a encontrar alguma função no celular da maneira mais direta. Uma vantagem do recurso do WhatsApp é a possibilidade de compartilhar um único aplicativo ou a tela toda. Aí, vale um aviso. Ao escolher a tela inteira, a transmissão vai exibir tudo, mesmo que você troque de aplicativo ou abra outras janelas de conversa, por exemplo. Caso selecione mostrar um único aplicativo, apenas ele é compartilhado em tela independente daquilo que você esteja vendo no momento. Tá? Para compartilhar...
que demorou um pouco até para o WhatsApp. Agora eu vou deixar tu concluir a matéria, eu vou fazer comentar em cima também. Vai lá. Para compartilhar a tela do celular durante uma videochamada, faça assim: clique no ícone compartilhar, escolha compartilhar um aplicativo específico ou a tela inteira, tá? E o WhatsApp ainda faz alguns alertas, tá? A respeito do compartilhamento de tela do aplicativo, que a função não está disponível em chamadas de áudio. Conteúdos de jogos, além de aplicativos e sites protegidos como Netflix, YouTube, Disney Plus, não tem áudio durante as chamadas com tela compartilhada. O conteúdo exibido numa transmissão não é armazenado pelo WhatsApp e esse possui criptografia de ponta a ponta. E não faz parte da chamada, não tem acesso. Quem não faz parte da chamada não tem acesso ao compartilhamento da tela. A novidade começou a ser distribuída dia 9 de agosto, tá? Para todos os usuários de celulares iPhone e Android. Mas, como é de praxe, pode demorar um pouquinho para chegar. Então, mantenha o WhatsApp sempre atualizado para aumentar suas chances de receber o compartilhamento de tela. Tá? Então, é por aí, né? Geralmente, tudo não chega ao mesmo tempo para todo mundo, né? Mas tá aí. Vai dependendo da atualização que sair para cada celular, versão do Android, versão e assim vai indo. Aí vai. Faz o teu comentário, Silvio. Não, eu digo, comentar ali que demorou para sair no WhatsApp, né? Se tu pensar que na mesma linha da Meta, tu tem o Facebook Messenger, né? Que era o Facebook Messenger, virou só Messenger. Ele já tinha o compartilhamento de tela. No WhatsApp não saiu. E era um grande pedido que todo mundo, porque o WhatsApp era muito utilizado, era bem difundido. Foi utilizado para videochamada bastante, mas não tinha esse recurso que daria uma frente, né, para concorrer com o Google Meet, com outros aplicativos, o Zoom, como nós falamos hoje ali. Então, teria uma possibilidade que muita gente utilizava o WhatsApp e traria essa facilidade, né, de compartilhamento de tela. Só que o WhatsApp, eu acho que a Meta, um pensamento meu, né, que por um período, que acho que eles já desistiram disso, eles queriam, quando eles lançaram o Messenger, que foi depois do WhatsApp, né, muitos recursos foram testando no Messenger, né? Porque a ideia talvez fosse unificar tudo no Messenger e sumir com o WhatsApp. Ou unificar o WhatsApp e o Messenger transformar num app só. Só que o Messenger não teve aquela adesão, né? Não teve adesão e eles acabaram desistindo disso. Né? Isso já faz algum tempo. O Messenger nunca teve a mesma adesão que teve o WhatsApp, né? O Messenger ficou muito vinculado à plataforma do Facebook, né? Então, isso também dificultou, porque a gurizada nova não quer saber de Facebook. A gurizada nova porque tem outros aplicativos, é muito mais Instagram, é muito mais TikTok, é muito mais essas tecnologias mais rápidas, vamos dizer assim, né? Então, isso também dificultou. E isso é uma boa novidade, né? Porque facilita muito. O WhatsApp, hoje, ele permite fazer uma videochamada, né? E com isso vai permitir compartilhar a tela. Então, tu vai ter essa facilidade a mais. Eu não vi quantos vão poder participar dessa transmissão. Quantos usuários? Eu não vi ainda. Foi lançado ontem, né, dia 9. Foi lançado ontem também na Europa, também foi nessa semana, né, e está sendo aplicado. Até a gente vai fazer alguns testes também para ver, porque é um processo bem interessante, facilita muito aí para fazer, principalmente a apresentação a um custo mais atrativo. Até para fazer as reuniões online, né, via WhatsApp, porque o WhatsApp é o tipo da coisa que todo mundo tem no seu celular, né? Todo mundo tem o WhatsApp instalado ali. E às vezes, quando a gente vai fazer uma reunião, assistir uma apresentação, alguma coisa, é com um outro sistema que tu não tem instalado aí, tu tem que baixar aquele sistema para poder assistir aquilo, né? Então, com o WhatsApp já agiliza um pouco isso, porque é um que todo mundo tem ali, né? Dá uma facilitada na vida. Eu não sei se vai se manter o número de 32 pessoas ou não, que já é um bom número, mas nessa dependendo matéria... para a atividade, pode ser pouca gente, né? Nessa matéria ali, eles não falam em quantidade de usuários
possíveis. E não falam também de como é que vai funcionar esse recurso para o WhatsApp Business, por exemplo. Né? Porque o WhatsApp Business ele tem o Business e tem um Business pago também, né? Que ele tem alguns recursos a mais. Então, esse processo ainda não está bem claro ali. Eu não vi muita matéria sobre. Vamos esperar ele chegar nos nosso WhatsApp para a gente poder testar e ver o que vai acontecer. Mas é uma novidade, a gente tinha que passar aqui a informação de que ela passa a existir agora. Uma novidade muito importante, né, Pedro? Porque facilita muito aí o processo e não precisa mais ter mais um aplicativo para fazer uma videoconferência contra compartilhamento de tela, né? E ele traz alguns recursos que já tinham em outros aplicativos, né? Que é o compartilhamento de toda a tela, o compartilhamento de tela específica, né? Por aplicativo, né? Que é bem interessante esse processo sempre, né? Principalmente para quem vai fazer uma apresentação no seu software, coisa. Paulinho, por exemplo, quer apresentar o sistema da Almo, pode abrir uma chamada via WhatsApp e apresentar o sistema numa tela lateral, né? Isso aí é um bom recurso, né? Olha, um pouco diferente, mas tendo a ver com aquela matéria, com aquilo que nós estávamos falando há pouco sobre a prática e o teórico, né? Um ouvinte nosso aqui, que é da área rural, ele disse que na área rural ele vê muito isso, né? Que a pessoa que tem a prática do trabalho com os animais, às vezes resolve problemas que os veterinários não resolvem. Claro, porque tá ali, lida há 20, 30 anos vendo aquilo, né? Não, isso aqui é simplesinho, tu faz ali e deu, né? E às vezes não tem, porque tu tem toda uma teoria que o tratamento tem que ser assim, assado, e aí o que a gente sempre dizia na PUC, lá no nosso núcleo de TI ali, que era o antigo CPD, né? Que era, no mundo maravilhoso do laboratório, as coisas funcionam. O problema é que quando vai para a prática, não é o mundo maravilhoso do laboratório, né? E um outro exemplo que pode ser citado é, por exemplo, né, tu vê os indígenas, né, que nunca cursaram uma universidade, eles têm soluções para curar feridas, para curar doenças que a gente não tinha, né? É pela prática. Né? Pelo conhecimento da prática. Então, isso é assim, a parte teórica, a parte científica é importante, mas a prática também. Aí, se tu juntar as duas, fica muito mais forte. Né? Ainda essa semana, porque a gente tem um trabalho aqui interno dos colaboradores que a gente repassa informação e a gente treina o pessoal em várias áreas, né? Mesmo que algumas coisas que até uns não vão utilizar muito, mas a gente gosta que todo mundo tenha conhecimento um pouco de tudo. Porque, para mim, no meu conceito, pelo menos, né? Por que hoje a gente não tem grandes cientistas? Por que não aparece mais um Einstein? Não aparece mais um Tesla? Por que não aparece... Por que falta essas grandes mentes brilhantes que faziam um Leonardo da Vinci? Eu digo o Leonardo da Vinci, tu pensar o que era o cara. O cara era filósofo, era engenheiro, fazia a ideia do helicóptero veio dele, dos projetos dele. Então o cara fazia um pouco de tudo. E isso é uma coisa que mudou com o tempo, né? A sociedade evoluiu e cada vez mais as pessoas são mais específicas. Então é difícil alguém se destacar nesse ponto que nem eles, porque ele vai ser o cara da nanotecnologia, ele vai ser o cara do neurônio, né? Mas ele não sabe sobre o cérebro, ele sabe sobre o neurônio, mas ele não sabe sobre toda a coisa do cérebro. Então, ele é muito específico naquele ponto e acaba, nessa especificidade, perdendo a possibilidade de outros conhecimentos. Então, isso também é uma mudança da sociedade que a gente tem cada vez mais situações. É bom também, porque aí tu vai ter o cara que é... Só que tu vai ter sempre que ter uma equipe multidisciplinar para resolver as coisas. Tu vai ter que ter caras de várias áreas, né, para poder resolver um problema. Que antigamente não, era um cara que fazia tudo. Então, ele tinha uma experiência maior e achava soluções talvez mais de forma mais criativa, né? Exatamente porque tinha essa capacidade de pensar e de visualizar os problemas com diversas
visões, né? A visão do engenheiro, a visão do matemático, a visão do físico, a visão do químico, a visão do... Então, ele tinha uma visão mais ampla da coisa. E quando tem uma visão mais limitada, às vezes tu acaba esquecendo alguns pontos. Não é ruim, mas tem as suas facilidades. Então, é uma preocupação que a gente tem aqui nessa empresa, que a gente também tem essa visão mais ampla. Cada um tem a sua especificidade. Cada um cuida da sua área. Mas ele tem que ter uma noção mais ampla. Como é que funciona a impressora? Por que a impressora dá um problema assim ou não, no caso do Pedro? Por que olha ali o Pérez sentado naquela mesa, né? Mexendo na mesa, ele sabe mexer na mesa de som, ele sabe mexer no programa que está rodando, coisa para selecionar qual vai ser a propaganda, qual vai ser... Quer dizer, ele tem um conhecimento de várias coisas. Se ele fosse um cara especialista de mesa, que nem algumas rádios tem, vai ter só o cara da mesa, vai ter só o cara do programa, vai ter só o cara que é o radialista. Aí, não, hoje tem que ter uma visão mais ampla, impressionante, é bom você tocar nisso. Hoje, praticamente, tu faz praticamente tudo. Se não fizer tudo, não vai funcionar, viu? Então, isso tem que ter essa visão, é importante, né? Se tu pegar numa rádio maior, numa estrutura maior, talvez tu não, como radialista, tu fosse só eu digo assim, uma rádio maior, um grande centro, uma São Paulo, uma coisa assim, uma rádio muito grande. Tu vai ter o cara que é o apresentador, mas o cara só sabe apresentador, o cara não sabe nem mexer numa mesa de som, né? O cara não vai nem se comparar com o teu conhecimento técnico da coisa. Né? É verdade. Então, essa diferença. Às vezes tem empresa que tu vai ter o radialista, tu vai ter o cara na mesa de som e tu vai ter o cara que cuida do programa. Então, são 3 pessoas para fazer o que o Pérez hoje faz sozinho, mexendo em todos os pontos. Né? Inclusive... agregando mais essas questões, tipo, agora tem a online, que tem que fazer a transmissão, que tem que estar ajustando câmera, que tem que estar ajustando... E dependendo da estrutura, tu vai cada vez tendo mais especificação, né? Terminou o programa, impressionante. Fala demais, né? Não, tá ótimo, está ótimo. Obrigado, Pedro, obrigado, o Simas. Está chegando agora a notícia na hora certa, depois Gerson Conexão. Estamos de volta na próxima quinta. Obrigado, Simas, um abraço. De nada, um abraço, um bom dia. Até sem áudio, Pedro. Bom dia a todos. Tchau, Pedro. Bom dia, Pedro. Tchau para vocês. Eu tive que atender uma ligação aqui, não deu jeito. Estou vendo. Bom dia, até mais. Golpe do empréstimo consignado. 4 bairros de Porto Alegre.